Desde 2020, a Austrália tem experimentado uma grave crise social, com um aumento exponencial do custo de vida e uma intensa crise imobiliária, que estão colocando a estabilidade da nação em xeque. E nesse momento, especialistas apontam que nos últimos 2 anos, um australiano médio viu seu padrão de vida piorar mais do que durante a crise financeira global de 2008, além de cerca de 1.600 pessoas estarem ficando sem abrigo todos os meses por toda a nação, diante da falta de imóveis e aumento dos aluguéis. E essa questão é intensificada pelos contínuos aumentos nas taxas de juros pelo Banco Central australiano, tentando combater a inflação que nos últimos 2 anos atingiu os maiores níveis desde a década de 90. E por mais que a economia australiana esteja se recuperando aos poucos, esse declínio nos índices econômicos e sociais colocam uma forte ameaça sobre a prosperidade australiana atingida nas últimas 3 décadas. E nesse vídeo, vamos entender o que realmente está acontecendo na Austrália e quais fatores estão desafiando a estabilidade do país e caminhando a nação para uma incerteza sobre o seu futuro. Nesse sentido, para entendermos os motivos causados pela instabilidade que a Austrália vive atualmente, é essencial observarmos como a nação estruturou seu modelo de ascensão econômica, que a tornou um dos países mais prósperos de toda a Terra, estando entre as 20 maiores economias do planeta. Dessa maneira, o ponto de virada para a economia australiana acontece no início do século XX, mais especificamente em 1901, quando o país finalmente alcançou a sua independência total do Reino Unido, deixando de lado o status de colônia e passando a integrar o novo século como um país soberano. Com isso, durante a primeira metade do século XX, a economia australiana ficou marcada por instabilidades, além do domínio da agricultura sobre a economia e a crise da Primeira e Segunda Guerra Mundial, dentre os quais levaram à estagnação econômica e limitaram maiores margens de crescimento. Por outro lado, esses mesmos conflitos foram cruciais por dar mais relevância internacional para a Austrália, especialmente durante a guerra contra o Império Japonês até 1945, aproximando o país do Ocidente, tanto que nessa época a nação havia entrado na esfera de influência de potências como os Estados Unidos. Além disso, a partir da década de 50, a Austrália havia mergulhado em uma nova era, projetando taxas de crescimento acima da média, motivadas em grande parte pelo boom populacional e a ascensão das exportações de commodities, com mais intensidade no final do século XX e no início do século XXI. Nesse contexto, os planos de desenvolvimento introduzidos após a Segunda Guerra Mundial trouxeram a rápida industrialização para a economia australiana, pois esses mesmos planos visavam adaptar a recém-criada indústria de guerra para atender à demanda interna, que passava a se tornar cada vez maior à medida que novos setores industriais eram desenvolvidos pelo país, como a indústria automobilística, siderúrgica e a manufatureira, que demandavam mais trabalhadores e resultaram em um dos maiores booms populacionais da história da Austrália, apoiado em sua grande maioria por imigrantes que chegavam ao país, tanto que entre 1945 e 1965, mais de 2 milhões de pessoas haviam chegado à nação, e nas décadas seguintes o país havia se desenvolvido de tal forma que a economia australiana havia se tornado 5 vezes maior na década de 90. E a partir de então, a nação continuou crescendo ininterruptamente por 29 anos até 2020, apoiada por instituições sólidas, expansão da indústria e a crescente exportação de commodities. E como consequência, a Austrália conseguiu uma ascensão econômica que proporcionou à sua população uma das maiores rendas per capita do planeta, além de um excelente desempenho nos mais diversos índices sociais, tornando-se um dos principais destinos de imigrantes em busca de uma vida melhor. Logo, com tanta prosperidade econômica, surge a pergunta sobre o que realmente está acontecendo com a Austrália. E para respondermos a essa questão, é importante lembrar que grande parte do sucesso australiano se deu pela sua economia exportadora, que esteve quase que totalmente concentrada no setor de mineração desde a década de 70, graças às suas vastas reservas de recursos naturais,
posto que esse mesmo setor foi responsável por sustentar o maior boom comercial já visto na Austrália, que ocorreu entre 2001 e 2014, quando a intensa demanda chinesa por minérios e fontes de energia proporcionou na época um grande lucro para os países exportadores de commodities, como foi o caso da Austrália, onde as exportações de minerais, combustíveis e produtos agrícolas, nesse mesmo período chegaram a compor 2/3 das exportações totais da Austrália. Sendo assim, a Austrália foi uma das únicas economias do mundo que conseguiram atingir o status de um país desenvolvido mantendo uma indústria limitada. E mesmo que o país tenha ao longo das décadas tentado diversificar a sua economia, as exportações de commodities ainda ocupam um espaço bastante significativo na balança comercial australiana, sendo responsáveis por quase metade das receitas de exportação do país. Dado que apenas no ano de 2022, esse setor gerou mais de 460 bilhões de dólares, o equivalente a 27% do PIB da nação. E essa dependência da economia australiana por commodities tende a prejudicar o país no médio e ao longo prazo, tendo em vista o esforço global na transição energética, a fim de alcançar o carbono neutro. E nesse contexto, a Austrália está entre os 15 países do mundo que mais emitem dióxido de carbono por habitante. Com isso, a nação precisa reavaliar a sua situação, em razão de cerca de 49% do PIB do país depender diretamente da natureza. E com isso, as mudanças climáticas tendem a afetar fortemente o desempenho da economia em um futuro próximo. Tanto que a Austrália já está tendo lucros cada vez menores com as commodities tradicionais, desde a desaceleração do setor durante a pandemia, com as exportações de matéria-prima australiana reduzindo-se em quase 10% no ano de 2023. Sem contar que os preços das commodities têm uma constante oscilação no mercado internacional, algo bastante negativo, já que gera incerteza quanto a garantias futuras da estabilidade econômica do país, pois o minério de ferro, considerado a segunda maior fonte de renda de exportações da Austrália, tem oscilado seu preço entre 65 e 210 dólares a tonelada desde 2005. Esses e outros fatores associados estão limitando as perspectivas futuras do setor de commodities da Austrália, com estimativas apontando que entre 2024 e 2025, as receitas de exportação de commodities devem cair em 24%, totalizando cerca de 115 bilhões de dólares em perdas econômicas, segundo o relatório trimestral de recursos e energia do país. Outro ponto que é válido mencionar está relacionado com o crescente custo de vida experimentado na Austrália, onde as duas maiores cidades do país, sendo elas Sydney e Melbourne, já estão entre as mais caras do mundo. Para se ter noção, o custo de se viver em Sydney é maior do que 90% das cidades em todo o planeta, dando à Austrália o status de quinto país mais caro para se viver atualmente, atrás apenas da Suíça, Bahamas, Singapura e as Ilhas Caimã. Dessa maneira, o principal motivo que tem tornado a Austrália cada vez mais cara está relacionado à alta inflação, que está mais alta do que o crescimento salarial. Entre janeiro e junho de 2023, os salários cresceram apenas 3,6%, enquanto a inflação atingiu 6% ao ano. Também vale mencionar que durante a pandemia a Austrália foi um dos países com medidas mais duras contra o vírus, realizando uma série de restrições por meio de intensos lockdowns, proibindo a livre circulação de pessoas por toda a nação, impossibilitando o completo funcionamento de alguns setores da economia, como de serviços, turismo, varejo e hotelaria. E a combinação dessas duras medidas e o início da guerra da Ucrânia levaram a uma escassez de oferta, além de um enorme aumento sobre os preços de petróleo e gás e de muitos produtos alimentares, desempenhando consequentemente um impulso inflacionário por todo o mundo. Para se ter uma ideia, na Austrália os custos de envio de determinados itens subiram em 400%, algo que é naturalmente repassado para o consumidor. Além disso, um dos fatores que mais pesam no bolso dos australianos é o alto custo de despesas com habitação, que vão desde hipotecas, aluguéis ou até mesmo na compra de um imóvel, com uma casa na Austrália podendo custar em média mais de 765 mil dólares,
com previsões de que esse custo pode aumentar em até 7% ao longo do ano de 2024, incentivado pelos 13 aumentos de juros entre 2022 e 2023, aumentando os custos relacionados a empréstimos, redução da capacidade de pagamento e investimentos nos setores imobiliários. Nesse sentido, o aumento populacional seguido de uma baixa oferta de moradias no mercado é outro ponto que tem estimulado a crise imobiliária na Austrália, uma vez que para o país estabilizar os preços e tornar os imóveis mais acessíveis, a nação precisaria construir centenas de milhares de casas anualmente. Enquanto isso não se torna uma realidade a curto prazo, a procura por hotéis tem disparado nos últimos anos, não sendo nem um pouco incomum encontrar apartamentos para aluguel onde uma inspeção tem uma lista de 20 e 30 pessoas. Ainda assim, a oferta de moradias não consegue acompanhar a demanda, especialmente pelo constante aumento populacional, dado que nas últimas 2 décadas a população da Austrália aumentou em cerca de 30%, deixando uma lacuna no número de casas ofertadas à população, intensificada pela volta massiva de estudantes internacionais após a pandemia. Em 2023, 787 mil estudantes internacionais estavam estudando na Austrália, um aumento de 27% em relação a 2022. Sendo assim, essa desproporção tem pesado nos indicadores de acessibilidade da nação, já que a medida de acessibilidade que utiliza como base a relação dívida por renda das famílias na Austrália é o dobro dos Estados Unidos e 40% maior do que a do Reino Unido. E assim, pelo menos 1.600 pessoas estão ficando sem abrigo todos os meses na Austrália. E por mais que o governo atual de Anthony Albanese esteja tomando medidas para aliviar esses problemas, como a reforma no sistema migratório, comprometimento na construção de 1.200.000 casas nos próximos 5 anos, e medidas para aliviar as contas de energia e a inflação, não há um indicativo real de melhora para a população australiana, pois por mais que a inflação esteja em desaceleração, a expectativa da taxa de desemprego é de subir de 4,1% para 4,6% até o fim de 2024, algo que representaria 700 mil australianos sem um emprego. Portanto, embora as commodities tenham sido uma parte vital da economia australiana, os desafios atuais como a diversificação econômica, crise imobiliária e a perda de renda por parte da população ameaçam o futuro da Austrália, em um momento em que mais de 400 mil famílias necessitam de habitação social. Desse modo, é fundamental que a Austrália busque diversificar a sua economia, além de reduzir a intensa dependência por matéria-prima, estimular a construção social e propor políticas econômicas mais eficientes, para que assim a nação possa manter o seu sucesso alcançado nas últimas décadas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.